Boa tarde a todos. É uma alegria, um prazer estar novamente aqui gravando mais um vídeo. Hoje é sábado, dia 23 de maio, exatamente 2 meses começou o bloqueio, aqui a quarentena aqui na Inglaterra, no Reino Unido. E mais uma vez estamos ainda impedidos, de estar celebrando os nossos cultos, no templo aqui da Igreja Batista de Durham. Eu estou aqui hoje numa sala diferente. Nós estamos aqui numa sala que ali, aquela porta ali atrás é o escritório onde fica a secretária aqui da igreja. Estamos aqui rente, essas janelas aqui é uma rua de pedestres. Pode ser que ouçamos algum barulho, mas o movimento é muito pequeno nas ruas. São 5 da tarde aqui na Inglaterra agora. Muito sol, um pouco de vento, mas muito sol. Estamos com calor, estamos com 20 graus. Aí no Brasil ou em outras partes aí, Guiné-Bissau, Portugal mesmo, esse 20 graus não é calor, Então, vamos trazer mais uma vez um personagem da Bíblia Sagrada. Eu falo personagem, ali na Epístola aos Hebreus, eles têm no capítulo 11, fala os heróis da fé. Na verdade, são esses que ao longo dessas últimas semanas nós estamos trazendo para compartilhar com os irmãos, com as famílias, com os amigos e com aqueles que têm visto esses vídeos. Hoje vamos falar de Josué. Josué tem uma história muito importante com o povo de Deus. Ele sucede, substitui Moisés no final daquela caminhada para entrar na terra do Egito, do Canaã, vindo do Egito para entrar na terra prometida, a terra de Canaã. Nós vimos, quando falamos de Moisés, nós vimos que Moisés é impedido de entrar na terra do Egito. Deus leva ele ao monte e mostra o que vai ser passado, da promessa para o povo dele, mas ele não entra na terra do Egito. Conduziu o povo ali até as margens da terra prometida, as margens do Jordão praticamente, mas não entra. Deus tem os seus planos. E Josué substitui. Não é uma substituição normal, ela já vinha sendo preparada. Josué foi um homem que esteve sempre ao lado de Moisés, ajudando. Ele teve uma importância muito grande, juntamente com Caleb, quando ele anima o povo a vir para essa terra onde eles vão entrar, apesar da descrição do que eles viram, porque ele vai, são 12 espias, vamos chamar assim, um de cada tribo, que são mandados esses 12 para conhecer a terra e anotar, pegar as informações necessárias, de tudo que era necessário, principalmente na parte de fortificações, de exército, dos inimigos, tirar dali para poder herdar essa terra. Então, Josué já estava há um certo tempo. Nós vamos ver alguns versículos aqui. Se você está com a sua Bíblia, já pode deixar no livro de Josué mesmo, o 6º livro da Bíblia, começando o Velho Testamento. A sua Bíblia é o 6º livro, Nós vimos os 5 primeiros, escritos por Moisés, chamado Pentateuco, que é o Gênesis, que é a criação, o Êxodo, que é a saída do povo de Deus, Levítico, dos levitas, que vieram a cuidar das celebrações espirituais de Deus, Números, que são os censos que são feitos, e Deuteronômio, que eles chamam de segunda lei, também tem esse significado, não que houvessem 2 leis, mas ela precisou ser novamente estabelecida, porque pela desobediência, aquele povo todo que saiu do Egito, a palavra fala 600 mil homens que saíram, eles não entraram na terra prometida, pela desobediência, por todos os males que ele fez naquela caminhada, uma caminhada que terminou se prolongando por 40 anos. Nem Moisés, o líder, o grande profeta do povo de Israel hoje, ainda é considerado o homem que falava face a face com Deus. Tremendo. Mas Josué entrou para a história porque ele que conduz o povo
de Deus para tomar posse dessa terra. Então nós vamos ver, né, alguns versículos que vão embasar, né, que vão dar conhecimento para que Josué se chegasse, né, para estar com o Senhor. Primeiro você vê aí no livro de Números, o livro de Números, no capítulo 27. Números, capítulo 27. Vamos ver aqui um verso, ou mais, né? Números, capítulo 27. Deixa eu procurar aqui na minha Bíblia. Está um pouco escuro aqui, um momentinho. Números, capítulo 27, o verso 18. Números 27, o verso 18, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista dele as tuas ordens. Põe sobre ele a tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor. Segundo a sua palavra sairão, e segundo a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel, com ele e toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e o apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E lhe impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Amém? Então aqui já está sendo preparada a substituição de Moisés por Josué. Então isso já vem um pouco antes da chegada ali às margens do Jordão, né? Quando eles vão entrar na terra prometida. Então Josué, diz a palavra de Deus, ele substitui, está sobre o controle espiritual do sacerdote. Esse Eleazar, ele é filho de Arão, irmão de Moisés, certo? Eles estavam ali, eles tinham 4 filhos, 2 morrem porque oferecem fogo estranho ao Senhor. Então, sobra esses dois profetas, esses 2 sacerdotes, filhos de Arão, né? Esse aqui que é citado aqui, Eleazar, ele substitui o próprio pai, né, nessa caminhada. E tem um outro, Finéias, que vai aparecer mais na frente na história do povo de Deus. Então Josué, ele é apresentado à congregação como substituto de Moisés. E ali tem um detalhe, não sei se vocês prestaram atenção, fala um homem em quem há Espírito, o Espírito. Naquele tempo, não como hoje. Hoje nós temos o Espírito Santo disponibilizado a cada um de nós que crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que transforma a sua vida, que opta a ser uma nova criatura, muda o seu comportamento, deixa para trás as coisas velhas, muitos pecados inclusive, e se torna uma nova criatura, um novo filho, um novo servo. Então, temos o Espírito Santo, porque a promessa sempre foi essa. Jesus, quando ele ressuscita e ele volta aos céus, ele diz que vai mandar o Consolador, vai mandar o Espírito Santo. Então, hoje, qualquer um de nós podemos acessar esse Espírito Santo. Naquele tempo, não. Deus falava com os seus por intermédio dos sacerdotes, por intermédio de profetas. Deus dava o Espírito. Na história de Moisés mesmo, quando ele estava muito cansado por ter que gerir toda aquela multidão, Deus tira dele o Espírito e põe em 70 pessoas diferentes, 70 homens, para que esses também fizessem o trabalho que Moisés fazia, né, e que se cansava tanto com aquela murmuração, com a desobediência, tudo aquilo que nós já vimos um pouco quando falamos de Moisés. Mas a palavra de Deus diz aqui, nesses versículos de Números que nós lemos, que Deus, quando fala com Moisés, fala, vai te substituir Josué, em quem há o Espírito. Então, Deus já tinha dado a ele esse Espírito para que ele pudesse fazer a travessia do Jordão, entrar na Terra Prometida e, olha,
houve muitas e muitas batalhas que nós, logicamente, não teremos tempo de comentar. E foi um tempo muito longo até que eles conquistassem a Terra Prometida. Não foi uma tarefa fácil, foi uma tarefa muito difícil, mas toda ela sob a mão de Deus. Deus estava o tempo todo sob o povo dele, né? Então, vai Josué, que é o substituto, né? Ele tem essa obrigação e primazia de ser o substituto. E ele, juntamente com Caleb, são os dois únicos daqueles 600 mil que saíram lá do Egito, adultos, que entram na Terra Prometida. Todas as outras pessoas que entram, os filhos principalmente, nasceram durante esses 40 anos de peregrinação. Então Josué é escolhido por Deus para suceder, não é? Moisés. E lá em Deuteronômio, capítulo 31, eu quero que você me ajude e acompanhe essa palavra. E lá em Deuteronômio, capítulo 31, o Senhor novamente fala com Moisés. Já está na reta final, o capítulo 31 já está ali, às vésperas da morte de Moisés. Então, no capítulo 31, na minha Bíblia, é uma Bíblia de estudo, fala as últimas disposições, eu acho, as últimas coisas que são feitas, a preparação, né? E diz assim: passou Moisés a falar estas palavras a Israel, e disse: sou hoje da idade de 120 anos, foi a idade que Moisés morreu. Já não posso sair e entrar, e o Senhor me disse: não passarás o Jordão. Então aqui ele faz um relato, né? Nesse livro de Deuteronômio, ele fala 2, 3 vezes, né? Todas as leis, ele renova, por isso que fala a segunda lei. É porque esse povo que está ouvindo essa palavra agora, esse povo não foi o que saiu do Egito. Aqueles adultos, homens que saíram do Egito, morreram no meio da caminhada. Então, essa segunda lei, todas essas ordenanças que Moisés repete nesse livro de Deuteronômio, como está aqui nesses primeiros versículos do capítulo 31, é para os que nasceram, são os novos personagens da história bíblica, né? São os filhos daqueles que ficaram pelo meio do caminho, né? Então, lá no verso 7, mais à frente, fala assim: chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, e tu os farás herdá-la. Então ele está dizendo isso na frente de todos, para que todos tomassem o conhecimento da autoridade que era dada a Josué. O Senhor, verso 8, é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Ou seja, Deus diz, dá essa autoridade e fala para ele: o Senhor vai estar sempre contigo, vai estar indo na tua frente. Cada passo que você for dar com o meu povo, eu já estarei ali na frente, cuidando de cada detalhe. É tremendo isso, né? Isso vale para nós hoje. Isso vale para a nossa vida no dia de hoje. Tudo que nós queremos, tudo que nós planejamos, tudo que nós fazemos, se nós estamos dentro da concordância de Deus, se nós estamos naquilo de obediência que temos aprendido ao longo desses anos, Deus vai estar na frente. Deus vai ser o facilitador, vai ser o resgatador, vai ser o que vai abrir a porta, vai ser o que vai consolar nas horas difíceis, vai ser o que vai tirar as dúvidas da nossa vida. Os passos, às vezes, que nós dermos, né, que não sejam passos firmes, Deus vai corrigir. Os passos que nós dermos fora da vontade dele, Deus vai nos trazer para dentro da vontade dele. Basta querer. E isso agora o Espírito Santo, que é para qualquer um de nós que queira. Isso agora o Espírito Santo nos conduz, nos dá essa direção, nos dá essa visão daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então ele fala para Josué, né? Moisés fala para o povo, né? E como boca de Deus que era, porque a Bíblia, nós vimos isso, né? Ele falava face a face com Deus, diz: olha, não tenha medo, Deus vai estar sempre na frente. Ele viu durante aquela caminhada toda, né? Ele viu naquela caminhada toda. Vocês lembram, está lá no livro anterior, em Números mesmo, no capítulo 13, está lá quando
são levantados esses 12 espias, né, que fala na palavra de Deus, um de cada tribo. E eles são mandados para a terra de Canaã. Eles vão lá e eles vão ver, eles vê o que é que tem no campo, vê o que é que tem nas cidades, vê as cidades que são amuralhadas, vê mais ou menos o exército. Eles tomam conhecimento, eles pegam todas as informações necessárias e traz de volta para Moisés. Josué e Caleb estavam nesse grupo daí. 10 deles, dos 12, eles põem o povo ao temor, a ter medo, porque eles dão transcrições do que era a realidade. Eles não mentiram, que as cidades eram amuralhadas, haviam gigantes, né? No relato bíblico fala muito disso, não precisamos entrar no detalhe, mas havia, e isso assustou. Havia cidades amuralhadas, né, que aparentemente eram impenetráveis. Nós vamos ver depois agora a história de Jericó, que é tremenda, é mais algo espantoso do poder de Deus. Então tudo isso daí, aqueles 10 viram como Josué e Caleb viu, mas eles viram numa ótica humana, uma ótica limitada, uma ótica de que não poderiam prosseguir para vencer. Josué e Caleb, ao contrário, eles viram na ótica espiritual, né? Quando Deus fala em que há o Espírito, né, em referência a Josué, daqueles outros versículos, é porque eles já tinham essa intimidade com Deus. E ele fala, não, realmente tem gigante, realmente são cidades amuralhadas, exércitos fortes, mas nós vamos com o Senhor vai nos dar. A promessa é que o Senhor vai nos dar essa terra prometida. Então nós temos que ir, nós não podemos temer, nós temos que ir em frente para agradar a Deus, porque Ele vai nos dar essa vitória. E é o que acontece. É tremendo isso daí, né? Porque muitas vezes, até no nosso meio, em família mesmo, entre os irmãos e irmãs em Cristo, quando nós queremos fazer alguma coisa, as pessoas até às vezes tentam impedir, tentam dificultar, tentam desanimar a gente, porque eles não têm a visão espiritual daqueles que estão querendo dar esse passo de fé. Não é nada irresponsável que devemos fazer, não é nada que vai contra a vontade de Deus. Então são algumas vezes, né, por alguns motivos, algumas razões, quando nós tomamos uma decisão e precisamos de alguém do nosso lado para que dê o incentivo, né, dê o apoio, as pessoas viram as costas, as pessoas não querem. Então nós temos o Espírito Santo que nos abre o leque, né, de conhecimento, de entendimento, de perspectiva. O Senhor fala conosco, nunca deixou de falar, porque falava antigamente através de sacerdotes, de profetas, até de reis. Agora fala pelo Espírito Santo. É uma sequência, né? É uma sequência que vem desde o princípio, né? Agora fala pelo Espírito Santo. Então, a história é essa, da sucessão. Josué, ele é escolhido. E aí nós vamos para o livro de Josué, que é o seguinte desse de Deuteronômio, que nós lemos aqui alguns versos já nesta tarde. No primeiro capítulo de Josué, eu queria que você lesse comigo, e se você não tem a Bíblia aí e puder, anote, porque depois você pode fazer essa leitura com mais calma. Josué, no primeiro capítulo, fala assim: sucedeu depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, e disse, Deus falando, hein? Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa o Jordão, e tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi para Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento eu prometi dar aos seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Vamos dar só uma pequena pausa aqui, né?
Então, Deus está falando com ele. Então, está dizendo, tudo que você está a fazer, você já aprendeu com Moisés, o meu servo. Então, todos sabem que você é o sucessor. Então, o que é que eu requeiro de ti? Que você seja forte, que você seja corajoso, que você confie, que você tenha fé. Nós podemos ter isso, meu querido, minha querida, todos os dias da nossa vida. Deus está disposto a nos dar uma porção. E toda porção que Deus nos dá é a melhor para nós. Às vezes não é aquela que nós queremos, mas é a que Deus quer. E nós temos que ter a consciência que se Deus quer dar essa porção, é porque ela é a melhor para a nossa vida. E mais que isso, se Deus não quer dar aquilo que nós desejamos, que a nossa alma quer, é porque não é bom para nós. Nós temos que ter essa convicção, esse entendimento, esse discernimento. Quem anda com Deus, quem tem comunhão com Deus, tem menos dificuldade. Até nas agruras, até nos problemas que surgem no nosso dia a dia, e não são poucos, nós sabemos disso. Eu que vivo aconselhando famílias, casais, pessoas, é difícil. Às vezes a pessoa não aceita, mas é porque a alma está falando mais alta do que o espírito. Às vezes nós damos mais vazão às coisas dos olhos, do sentimento, do prazer, né, do querer, do que às coisas de Deus. Por isso que nós temos esse conflito, entre aspas, né, do corpo contra a alma, da carne contra o espírito, como diz a palavra de Deus. Então Deus está dizendo assim, seja forte e seja corajoso, porque eu sou contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Então ele estava naqueles 40 anos daquela caminhada. Ele estava junto de Moisés. Ele viu todos aqueles milagres que Deus fez sob o comando de Moisés. E nós vamos ver agora os milagres que Deus faz sob o comando de Josué. Porque o Deus é o mesmo. Quem está fazendo o curso essa semana, eu não mudo. E realmente, glória a Deus, Deus diz assim, ainda bem que eu não mudo. E Deus não muda, nunca mudou e nem mudará. Então, tudo que é de promessa, tudo que tem que ser feito, tudo que é bom para as nossas vidas, vai chegar a nós ao tempo certo, como já chegou a muitos de nós. Todo mês nós nos fazemos um culto, né, com testemunhos, quando celebramos a ceia do Senhor. Por que é que nós testemunhamos? É para que o corpo de Cristo, para que as pessoas, os amigos, as famílias, os visitantes, eles vejam que o poder de Deus se faz nas nossas vidas. E é muito importante. E não importa que seja um milagre, um super milagre, não. Deus faz tantas coisas que são tão importantes para nós, mas a nossa alma às vezes esconde isso. E nós nem sequer damos graças. Porque nós queremos nos acostumar com aquilo que nós queremos ter ou fazer. Mas com Deus não é assim. A responsabilidade dele sobre as nossas vidas é muito grande. Por isso que nós não somos consumidos. Por isso que nós não somos atropelados nessa caminhada. Por isso que o inimigo, apesar de andar ao nosso derredor, como diz a palavra de Deus, não nos ataca. E quando vem um ataque, nós temos que ter o discernimento de saber, estamos fazendo a coisa certa? Estamos caminhando com Deus como deveríamos caminhar? Nós somos de muitos por quê? Por que Deus? Por que Deus? E às vezes Deus apenas quer nos aperfeiçoar, apenas quer nos treinar, nos dar condições de um dia estarmos diante de pessoas que têm as mesmas dúvidas, os mesmos receios, os mesmos problemas que nós tivemos um tempo atrás. E Deus quer que nós sejamos o seu porta-voz. Deus quer que nós sejamos o seu auxiliar, para que essas pessoas, são vidas, são almas, elas possam usufruir como nós temos usufruído das coisas de Deus. Vamos voltar aqui ainda para esse capítulo, primeiros mais 3 versos. O verso 8, Josué 1, o verso 8 diz, não cesses de falar
deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aqui é a expressão livro da lei, né? Por quê? Porque a lei tinha sido promulgada com Moisés. O Pentateuco, esses primeiros 5 livros da Bíblia, conta a história da criação, da saída do Egito, dos patriarcas, as leis, os milagres, os 10 mandamentos. Conta tudo. Então este é o livro da lei, que se refere aqui Deus para Josué. Não cesses de falar. Nós não devemos parar de falar das coisas de Deus. Dentro de casa, às vezes, nós nos acomodamos, porque se somos todos crentes, vamos assim dizer, é como se nós não precisássemos mais falar das coisas de Deus de maneira nenhuma. Nós temos que insistir, nós temos que falar, nós temos que exortar uns aos outros, começando dentro de casa, os nossos irmãos em Cristo. Nós temos que aconselhar, nós temos que buscar. Amém? Essa é a nossa parte. E ela é pouca se nós prestarmos atenção. Ela é pouca para ser feita. Porque tudo que foi mais difícil, mais impossível de ser feito pelo homem, Deus fez. E o principal, estamos aqui hoje por isso, é a salvação. Estamos falando do reino eterno que virá. A palavra de Deus aqui, estamos estudando, estamos compartilhando, é a terra prometida. Era uma promessa lá de trás, que veio com os patriarcas e se cumpre. Nós já estamos um pouco à frente do que relata aqui a Bíblia, mas é a mesma coisa. Os padrões são os mesmos, a orientação, a obediência é a mesma. E o verso 9, para encerrar essa parte, não te mandei eu, é a ordem do Senhor. O Senhor nos ordena, não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué estava ali, chegando, né, à beira do Jordão. Agora eles iam entrar na terra prometida. Às vezes, nós podemos pensar que como Deus mandou, as coisas foram fáceis. Não foram, não. Principalmente depois das conquistas. Eram muitas cidades, eram povos distintos. Isso demorou, isso levou um tempo. Não precisamos entrar nesses detalhes porque não interessa. A verdade é que houve a entrada na terra prometida, tomaram posse e obedeceram aos comandos de Deus, enquanto Josué foi o novo líder dessa caminhada, né? Então, os milagres que Deus fez, né, para o seu povo, através do comando de Moisés, eles continuaram, como continuam até hoje. Deus nos proporciona milagres até o dia de hoje. Então, com Josué, por exemplo, atravessar o Jordão. Como é que aconteceu quando eles saíram do Egito? Atravessaram o Mar Vermelho, a pé enxuto. Agora eles tinham que atravessar o Jordão, porque era um limite conhecido, vamos assim dizer. Hoje sabemos que do lado de cá do Jordão também pertence a Israel. Mas era um limite conhecido. Era a partir dali que eles entravam na terra prometida. E nessa época do ano, época das colheitas, né? A palavra diz que o Jordão ele transbordava pelas suas ribanceiras. Ou seja, havia correnteza, havia muita água por causa da chuva e também porque o gelo das montanhas eles iam derretendo e iam se juntando às águas e fazia esse volume. Mas o que é que Deus faz? Deus faz o mesmo milagre. Ao invés de mar, um rio de correnteza forte naquele tempo, naquela ocasião. E a Bíblia diz que quando aqueles que levavam a Arca da Aliança, os sacerdotes, os líderes religiosos daquele povo, quando eles põem o pé nas águas do Jordão, as águas são cortadas.
Difícil, né? Claro que é difícil. Se você for só com a sua mente, a mente humana, é difícil acreditar. Como foi no Mar Vermelho. Mas a palavra diz, e nós temos que crer na palavra de Deus. Podem nos chamar de tontos, de idiotas, de bobos. Já vi isso em tanto lugar. Mas a palavra de Deus diz que é, e assim foi. E eles tiram dali, do meio do Jordão, enquanto o povo está atravessando, são separados mais 12 homens, um de cada tribo, são símbolos da unidade. E cada um pega uma pedra, aquelas que estavam no meio do rio, na parte de baixo do rio, passava ali, tinha pedras. E cada um pega uma dessa pedra e do outro lado eles erguem um altar ao Senhor de agradecimento. E a Bíblia diz que depois que passa todas as 12 tribos de Israel, toda aquela multidão de pessoas, os sacerdotes saem do meio do rio e vão para o outro lado da margem, junto com o povo de Deus. E é assim que o último deles tira o pé do rio, as águas voltam a correr na mesma direção que estavam. Milagre. Milagre. O povo é circuncidado. Ali, já estamos às margens de Jericó. O povo é circuncidado ali. A circuncisão era uma aliança que Deus tinha com o povo dele. Porque aqueles que ficaram no deserto já tinham sido circuncidados no Egito, mas eles ficaram para lá. Os que nasceram nessa caminhada, todos os homens, a circuncisão era para os homens. Elas precisavam ser feitas novamente. Depois ele manda espias para Jericó e eles são acolhidos na casa de uma prostituta, Raabe. E ela os protege porque se descobre que eles estavam ali e os soldados tentam pegá-lo, mas ela disfarça e eles vão embora. Então eles fazem um juramento para ela que não haveria nenhum problema para ela e para a família dela se elas ficassem em casa e pendurassem uma fita vermelha. Isso lembra aquele sangue quando foi instituída a Páscoa no Egito, quando eles passaram nos umbrais da casa o sangue dos cordeiros para que o anjo da morte não matasse os primogênitos. Com Raabe foi uma fita vermelha que ficou pendurada ali na casa dela, para que quando eles invadissem a cidade ela fosse poupada com a sua família. E assim acontece. As muralhas de Jericó seriam intransponíveis para o homem, mas Deus faz eles darem a volta 7 vezes em 7 dias diferentes. E depois a ordem para que eles toquem as trombetas para que caiam as muralhas. Ora, se Deus quisesse derrubar, não precisaria haver nada disso. Mas as coisas de Deus têm que ser conquistadas. Por isso que ele fez aquele povo dar as suas voltas. Nós queremos as coisas muito facilmente, mas Deus às vezes nos impõe algumas dificuldades para tê-las, porque isso nos virá melhor, isso nos fará valorizar aquilo que Deus nos dá de uma maneira diferente. E quando aquelas muralhas de Jericó, o povo entra, e aqueles 2 espias que foram olhar a cidade primeiramente vão na casa de Raabe, a prostituta, e retiram de lá ela e a sua família. Depois disso, ela passa a conviver com o povo de Deus. E mais que isso, o que é tremendo, ela entra na genealogia de Jesus Cristo. Uma prostituta. Ali já era o pré-anúncio de que a salvação, o poder de Deus, a transformação das vidas é para todos, qualquer um. Então, Josué, ele leva o povo a essa primeira conquista e assim vai caminhando. E depois outras cidades, outros reis são destruídos, são vários. Aí se você for olhar o livro de Josué, vai ver muito das conquistas que aconteceram. Mas eu quero finalizar aqui com algo especial que está aqui na palavra de Deus no capítulo 21.
Olha o que diz a palavra de Deus. Desta maneira, capítulo 21, o verso 43. Diz a palavra de Deus: desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e a habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles, e a todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. E olha agora, nenhuma, repita para quem está aí do teu lado, nenhuma ou nenhuma, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo, diz a palavra de Deus, se cumpriu, né? Um pouco antes, no verso 14, você anote aí para ler depois. Caleb, no verso 14, no capítulo 14, o Caleb pede a Josué a sua possessão em Hebrom, e Josué lhe dá. Mas não dá de mão beijada, ele tem que ir lá, ele tem que lutar, ele tem que desapossar os inimigos. Quando nós recebemos as coisas de Deus, às vezes nós temos que lutar para elas, para poder conquistá-las. Assim é na nossa vida. Nós estamos em dias difíceis. Nós estamos há mais de 2 meses, hoje se completa 2 meses, como eu falei no princípio do lockdown. 2 meses. A igreja está fechada. Eu estou morrendo de saudade de vocês. Tomara que a recíproca seja verdadeira. E crente não mente. Olha, um beijo de saudade de vocês. Mas tem que ser assim, desse jeito, um vídeo, um áudio. Outras igrejas fazem ao vivo, né? Ou transmitem o culto ao vivo. Mas tem que ser assim, porque o momento é esse. E o que é mais importante, nada muda por causa desse momento. Se essa pandemia que assusta o mundo nos tira de ir à casa de Deus, nós trazemos a casa de Deus às nossas vidas, porque Ele é fiel e Ele nos ama. Amém? Ser forte e ser corajoso, porque o Senhor é contigo. Ele falou para Josué, mas está falando isso para nós nesta hora. Eu posso atestar aqui com o Espírito Santo. É verdade. É verdade, meu querido, minha querida. O Senhor é contigo. Mostre esse vídeo, esse áudio para outras pessoas, seus familiares, seus amigos, seus vizinhos. É a palavra de Deus. É para o melhor das nossas vidas. Amém? Abra tuas mãos. O amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito, seja com cada um de nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Dê um beijo no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, e que a graça do Senhor nos acompanhe diuturnamente. No nome de Jesus. Amém.